Sejam todos bem-vindos. Você que conosco aqui está há muito tempo, ou desde que quando esse canal existe, né? E você que está passando por aqui hoje, muito bem-vindo, tá? Fique à vontade. Muito obrigado porque vocês estão me emprestando alguns minutos. Eu me sinto muito honrado. E eu queria pensar com você sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. A nossa cultura, ela é essencialmente e é extremamente religiosa. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, nós criamos, nós cantamos as músicas, mesmo as músicas não tão religiosas, as músicas populares, inclusive, também. Nós carregamos diferentes e diversos teores religiosos. Há uma busca sobre aquilo que é imaterial, né? Nós somos sincréticos, na verdade. O ser humano é sincrético. O ser humano faz uma busca constante a fim de encontrar nessa busca respostas de todas as formas, de todos os tipos. Há uma mescla, uma mistura de tudo que mexe com as nossas expectativas, né? É o desejo pelo que nós não conseguimos apalpar. Um desejo por aquilo que nós não conseguimos pegar nas mãos, mas que nós desejamos sentir, experimentar de forma sobrenatural. As religiões estão aí para dizer isso. No segmento judaico e cristão, mais no cristão talvez, né? Nós descobrimos a pessoa de Deus, o Espírito Santo, o Santo Espírito, o Divino Espírito. Tem muitas nomenclaturas, o Espírito Divino, enfim. Ele como uma pessoa com quem nós nos relacionamos. É interessante, você vê, por exemplo, as palavras de Jesus em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17. Ele fala assim, Jesus: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus está prometendo o Espírito Santo aos seus discípulos, né? Evangelho de João, capítulo 14. O Espírito Santo ele não pode ser manipulado, ele não pode ser guiado, ele não pode ser conduzido. Havia um padre francês, que eu esqueci o nome dele, que ele dizia que o Espírito Santo ele é um Deus sem rosto, que você não consegue identificar de uma forma clara, como Jesus, no caso, é identificado, né? Isso quer dizer, então, que não sendo manipulado, ninguém diz o que o Espírito Santo deve fazer. Não. A gente às vezes vê essas coisas de noite de cura, noite de milagres, etc., né? Desculpa, eu fico um pouco com o pé atrás com relação a isso, porque não pelas pessoas, tá? Mas por você marcar um momento em que você não sabe se o espírito está condizente com as suas intenções. Nessa noite vai haver cura. É? O que o espírito fala? Nesta noite haverá milagres. O que o espírito diz? O que o espírito quer? O Espírito Santo faz o que ele deseja nos momentos
menos esperados, inclusive, né? O Espírito Santo ele não atua na hora marcada, entende? Eu me lembro, por exemplo, João, capítulo, mesmo João, Evangelho, no capítulo 3, versículo 8. Esse que você conhece, tenho quase certeza. Quando ele diz que o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Não tem direção, guiados pelo Espírito, sem exatamente saber qual é o plano que o Espírito Santo de Deus possui. Nós não sabemos. Ele é quem sabe e ele atua na hora, da forma, do modo e com quem ele desejar. O Espírito Santo ele age e fala com aqueles que o identificam. Há sim uma interação. O Espírito Santo não fala com quem não o percebe, quem não sabe quem ele é. Até porque muitas das vezes a pessoa vai acreditar em intuição, em sexto sentido, em sorte, todo tipo de outras formas de compreensão daquilo que está além dela, né? Não, o Espírito fala com aqueles a quem ele interage, tanto que ele leva consolo, ele oferece livramento, ele traz convencimento da verdade, ele traz sabedoria. É preciso nós crermos no Pai, Criador, no Filho como um Salvador e Senhor, diante da cronologia da Escritura, da Palavra de Deus. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai enxergando a Trindade dessa forma, né? Para então perceber o Espírito Santo, justamente quando o Espírito Santo é dado pelo próprio Jesus. Eles não se isolam, eles não são separados, há uma interação. Quando eu penso no Espírito Santo, ele é esse que ainda, ou anda, melhor dizendo, comigo. Ele caminha comigo, ele faz os trajetos comigo, tem uma interação porque eu sei que ele existe e há uma interação entre eu e ele. Ele está comigo. Eu sou guiado por ele. Você que tem o Espírito Santo é guiado por ele. Isso quer dizer então que quem tem o Espírito Santo não vive por intuição, mas o Espírito Santo comunica. Você não sabe, às vezes, você até pensa que pode ser você, mas ele habita em você e por ele habitar em você, é ele quem age. Em quem ele habita, ele interage. Em quem ele habita, ele age em favor. Esse é o Espírito. Ele age em favor daqueles em quem ele, Espírito, habita. Muitas das vezes nós não percebemos? Sim, muitas das vezes nós não percebemos. Livramentos, momentos que a gente pensa que nós fomos fortes demais. Mas é Deus quem tirou a gente de situações. Consolos, onde nós muitas vezes acreditávamos que, puxa, eu tenho capacidade de aguentar bem, né? Não, o Espírito Santo está com você. Ele é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus conosco. E Deus foi se revelando progressivamente como Pai, como eu falei lá, através do Antigo Testamento, numa posição de Criador no Gênesis, como Filho, Jesus encarnado, uma presença perceptível, né? Pessoa, ser humano, e o Espírito, que nesse caso habita, que gera convivência, que gera uma convivência contínua, uma influência, um convencimento, etc.,
É um Deus conosco, o Espírito Santo é um Deus conosco com quem nós lidamos e ele, por sua vez, lida conosco da mesma forma. Né? Deus fala conosco, ele fala através de quem? Ele fala através do Espírito, que é esse que está em nós. E assim nós vivemos com toda a segurança. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça. Ouça a voz do Espírito Santo. João Calvino, reformador francês, todas as vezes em que ele subia no púlpito, ele dizia: vem Espírito Santo, vem, vem comigo, me conduz na palavra, me conduz no ensino, fala no meu coração. É como se ele dissesse: eu quero te ouvir, eu quero te escutar. Se abra para o Espírito Santo. Nas suas orações, diga ao Espírito de Deus, tu que habitas em mim, fala comigo, grita no meu ouvido se preciso for, sacode a minha estrutura se preciso for, porque eu quero te ouvir, eu quero te escutar. O extraordinário do Espírito é ele agir e se manifestar nas coisas simples da vida. Porque muitas vezes nós acreditamos apenas que o Espírito ele vai agir no sobrenatural, no além do céu, nas coisas que você precisa sentir e se arrepiar, porque afinal de contas, para ser coisas do Espírito, você precisa sair arrepiado. E eu não digo que isso não seja verdade. Às vezes o Espírito Santo provoca em nós verdadeiros arrepios, não há dúvida. Mas ele se manifesta assim nas coisas simples da nossa vida e nós podemos testemunhar a sua presença nos detalhes da nossa vida, porque a minha vida é de Deus, o meu coração é de Deus, as coisas que eu faço, aquele que eu sou, aquele quem eu sou, tem a ver com Deus e essa interação ela se dá pelo Espírito Santo. Ele não é objeto religioso para impressionar a plateia. Espírito Santo não é um ser sobrenatural que você traz na frente de todo mundo para dizer: olha o que ele faz. Ou olha o que ele faz comigo para eu fazer com vocês. Por favor. Tenham respeito pelo Espírito de Deus. Ele é Senhor, não você, nem eu. Ao Espírito eu digo: o que o Senhor quer fazer? Tudo? Alguma coisa? Ou hoje o Senhor não quer fazer nada nessa noite, nesse lugar? Tá bom. Tu és Deus, tu és Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu ages no coração, seja individualmente, pessoalmente, seja no coletivo, seja no quarto escuro, sozinho, trancado, seja numa manifestação pública de comunhão. É Deus, pessoal, Espírito Santo, sopra para onde quer. Nós não sabemos de onde ele vem, nem sabemos para onde ele vai. Olha, ele é Deus pessoal, que fala comigo, que age na minha mente, que age no meu corpo e me convence, sobretudo, e eu acho que esse é o mais importante, ele me convence, sobretudo, de que eu não estou só. O Espírito é esse que me convence, dizendo a mim: eu estou aqui. Você está feliz? Ótimo, eu estou aqui.
Você está chorando, eu estou aqui. Você está desesperado, você está arrancando os cabelos, você está subindo nas paredes, você não sabe o que fazer. Eu estou aqui. Esse é o Espírito Santo de Deus. Até a próxima. Deus contigo. E é isso aí.